vivas. Amém? Primeiro texto está em João 4:10. Agora, como sempre, o pastor prega, pode colocar o Almeida aí atualizado. O pastor prega agora, a mídia trabalha bastante, as últimas pregações, né? Obrigado. Jesus disse: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Desculpa, lá. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria o quê? Água viva. Esse texto, Jesus está indo em direção à Galileia e ele para no meio do caminho numa cidade chamada Sicar. Ali tem um poço. E uma mulher, ela vai até o poço, perto da hora do meio-dia, para tirar água. E ela vai num horário que é muito quente, que normalmente as pessoas não vão, porque ela tinha muitos problemas pessoais. E ela chega e Jesus pede para ela água para beber. E ela fala assim: olha, mas você não tem nem com o que tirar água do poço, né? Na verdade, Jesus pede ela água para beber e ela fala: mas você é judeu e eu sou samaritana, o nosso povo não se dá muito bem, você vem pedir água para mim? Aí Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse que eu criei todos os mananciais, todas as fontes, eu sou o dono da vida, se você soubesse quem te pede água, você ia pedir para mim e eu ia te dar uma água viva. Então Jesus fala que quem pede para ele, ele dá uma água viva. Então vamos, primeiro aqui então temos a promessa. Jesus promete para mim e para vocês água viva àquele que pedir. Agora, o que é essa água viva? Vamos para Gênesis 26:19. A Bíblia explica a Bíblia, irmãos. Gênesis 26:19. Diz assim: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Algumas versões diz água viva. Põe a corrigida para mim ver, Almeida corrigida. É a RC, a ARC. Água. Aí, ó. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Era um povo que vivia da agricultura, vivia dos animais. E diz que os servos de Isaque acharam um poço de águas vivas. Achar um poço é diferente de achar um poço de águas vivas. Achar um poço de água não é a mesma coisa que achar um poço de águas vivas. Agora, por favor, coloca Jeremias 2:13. Jeremias 2:13, Deus vai falar para o povo que o povo cometeu 2 pecados. O meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Eles pegavam pedras e eles batiam nas pedras e formavam dessas pedras cisternas. Pastor, o que é uma cisterna feita na pedra? Imagina uma caixa d'água, né? A gente não tem a nossa caixa de água. Então, eles faziam caixas d'água de pedra. Então, eles cavavam nas pedras e deixavam essas pedras no tempo para que quando chovesse, a água enchesse essas cisternas de pedra. Para quê? Para que quando viesse o tempo da seca, tivesse água nessas cisternas. Só que essa água tinha um problema. Primeiro, que ela ficava parada na cisterna. Né? Então, com o passar do tempo, ela não podia beber essa água.
2, as cisternas, por serem de pedra, também com o passar do tempo e o sol e a chuva, elas rachavam. Então a água se perdia, ela enchia a cisterna e se a cisterna tivesse rachada, a água ia indo embora. E Deus está dizendo aí, o meu povo trocou a mim um manancial de águas vivas por cisternas rachadas. Então Deus está dizendo, eu sou fonte de água viva, a água brota de mim e a água é viva, ela se movimenta. Essa água viva na Bíblia é a ideia que ela está em movimento. Então, ou ela brota de uma fonte, de um manancial, onde ela borbulha e ela vai, ou se não, um rio, também na Bíblia é visto como água viva, porque a água do rio, ela está correndo, então ela está em movimento e renovando. A ideia de uma água viva é uma água que se renova, não é uma água parada, não é uma água suja. Então, quando os servos de Isaque cavaram um poço e encontraram águas vivas, eles perceberam que as águas daquele poço não era uma água que estava parada por causa da chuva, que veio na chuva e ficou parada ali. Por quê? Porque eles cavaram e quando a água brotou, primeiro eles observaram e viram que ela se movimentava. Então, ela corria e ela se mantinha sempre limpa. Então, a água da chuva, quando é cavada em um poço, com o passar do tempo o poço seca. E também essa água fica mais suja. Agora, se eles cavam um poço e acham uma fonte de água corrente, uma fonte de água viva, essa água ela nunca vai secar. Sempre a água vai estar fresca, porque ela está sempre viva e ela sempre vai estar renovada. Entenderam? Então, na época de Isaque, encontrar uma fonte de água viva era uma bênção dos deuses, porque era uma fonte de água que nunca ia secar. É uma fonte de água que serviria por muitos anos para manter os animais, manter o rebanho. E aí, essa é a ideia de águas vivas. Então, uma água que se movimenta, uma água sempre fresca, uma água sempre limpa. Agora, o que a Bíblia fala espiritualmente? Qual é o símbolo? O que essas águas vivas produzem? Espiritualmente falando, Isaías 44, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Primeiro ele diz o seguinte: a água, ela virá sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Põe o versículo 4 agora. E brotarão como erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Está dizendo então que pessoas, Deus olha a vida espiritual das pessoas como plantas. Então pessoas estão às vezes espiritualmente sedentas. Espiritualmente a vida delas é como uma terra seca. Espiritualmente elas não têm vida. E Deus está dizendo, quando as águas vivas, espirituais vierem sobre alguém, essa pessoa não terá mais sede. Essa pessoa, ela não será mais como uma terra seca, mas será uma terra regada. E essa pessoa, ela passará a brotar. Brotar traz a ideia de o início da vida, não é? O broto não é uma árvore frondosa. O broto não é o fruto. O broto é o início da esperança de um futuro. Então você chega e tem, né, aquele jardim seco, as plantas secas, todas mortas. Você arranca tudo, planta tudo de novo e rega com bastante água,
passa os dias, você vê que está verdinho, está brotando. E você tem certeza que daqui a um tempo aquele jardim vai estar todo florido. Então Deus está dizendo que é a mesma coisa. A água, essa água viva de Deus, ela vem sobre a vida das pessoas que estão sedentas e espiritualmente infrutíferas. Qual é a característica de pessoas que estão espiritualmente sedentas, espiritualmente com a vida infrutífera? Pessoas que não têm paz. Pessoas que têm ansiedade, que não dormem, que estão preocupadas com amanhã, preocupadas com a saúde, preocupadas com o dinheiro, são pessoas iradas, pessoas nervosas, pessoas que brigam, pessoas que gritam, são pessoas que não têm essa vida espiritual dentro delas. Por isso elas são perturbadas. Perturbadas não no sentido pejorativo que a gente fala, vai para lá, seu perturbado. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. É perturbada no sentido de não ter paz mesmo. Pessoas que elas andam, e se nós pudéssemos medir a velocidade dos pensamentos delas, estão com sempre os pensamentos em alta velocidade. Elas pensam muito e em muitas coisas, e toda a conclusão dos pensamentos delas é para o mal. Em que sentido para o mal? Não vai dar certo, não vai acontecer, essa pessoa é contra mim, são contra mim, não gosto disso, vou brigar por causa disso, estou irritado, estou nervoso. Isso é característica de uma vida seca, de uma vida sedenta, de uma vida sem frutos. Imagine só você chegar numa casa de uma pessoa assim. Você chega na casa dela para tomar um chá, você senta na sala e ela começa. Porque isso, porque aquilo, não sei o quê, vou brigar, não sei o quê, e tal, e fala palavrão. Você não fala, você só ouve. E ela fala. Você se sentiria confortável na casa de uma pessoa assim? Imagine então Deus vindo dentro de uma pessoa assim e fica ouvindo todos esses pensamentos dela o dia inteiro. É a mesma coisa. A diferença é que o Senhor, Ele vê todos os nossos pensamentos. O relacionamento mais íntimo é aquele que Deus tem conosco, porque Ele vê tudo que a gente pensa o dia inteiro. Então Ele sabe que nós não temos paz, Ele sabe que o nosso interior está uma terra seca, pelo tudo aquilo que fica passando na nossa cabeça. Mas Ele promete que aquele que recebe essa água viva, brota, tem vida. Agora, uma outra promessa, o que essa água viva produz? Coloca, por favor, Levíticos 14. Versículo 5 e versículo 5. 14, 5. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Essa parte são leis para os sacerdotes. Muitas pessoas, quando começam a ler a Bíblia, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse, começa Gênesis, Êxodo, quando chega em Levítico, cansa por causa das leis, ou se não, fala assim, um Deus que manda matar tanto animal assim, é muito sanguinário, não dá. Mas são outra cultura, outro tempo, outras leis. Mas essa parte de Levítico está ensinando um ritual de purificação para o leproso. Então o leproso tinha que ir para ser purificado no templo. O sacerdote deveria colocar água viva em um vaso de barro. Significa que a água ia pular para fora porque estava viva, irmãos? Não, significa que a água que ele tinha que colocar dentro do vaso de barro vinha de uma fonte que estava em movimento, ou um manancial ou um rio. Então, fonte de águas, colocava água viva dentro do vaso e matava a ave sobre o vaso de barro. Então misturava o sangue do animal com a água
viva. E aí eles pegavam a água com o sangue e aspergia sobre o leproso. E aí então ele estava purificado. Então a água viva juntamente com o sangue purificava os leprosos. Entenderam? Aí vamos para Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo 1, por favor. Está falando que Jesus, desceu do monte e uma grande multidão seguia Jesus. Pode passar. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Pode passar? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés, para que lhe servir de... Essa oferta é que eu acabei de dizer para vocês. Então ele tinha que levar a vizinha lá. Então Jesus limpou da lepra. O contexto, o símbolo que a Bíblia ensina é que nós, quando vivíamos no pecado, nós estávamos espiritualmente leprosos. E portanto nós não tínhamos acesso à casa de Deus. Os leprosos não podiam entrar no templo, por conta da lepra deles. Mas eles precisavam ser purificados da lepra. Então, purificados do pecado. E vimos aqui que é o sangue sobre a água viva que purifica o leproso, que purifica o pecado. Então essas águas vivas, elas trazem vida espiritual, e as águas vivas purificam o pecador, purificam a nossa mente, os nossos pensamentos, juntamente com o sangue de Jesus, dos pensamentos impuros. Até aqui vocês estão entendendo? Agora, o que é essa água viva, pastor? Aonde eu consigo ela? Onde eu bebo? Aonde é essa fonte? Voltemos de novo para Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas, fonte de águas vivas. Quem é o manancial de águas vivas? Deus, nesse texto. Ele fala assim: a mim me deixaram o manancial. Então ele está dizendo: eu sou o manancial de águas vivas. Eu sou a fonte que jorra para a vida eterna. Eu sou a fonte de água que diariamente se renova dentro de você. Eu sou a fonte de água que sempre é natural, sempre é geladinha, sempre é boa dentro de você. Eu sou a fonte de água que não importa se faça chuva ou se faça sol, eu nunca seco. É isso que ele está dizendo. Eu sou essa fonte. Então a fonte que nos purifica é Deus. A fonte que nos faz brotar, viver, frutificar espiritualmente é Deus. Amém? Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes. Porque a Bíblia ensina que Deus, Ele é um em essência e Ele é três em pessoas. Então, Deus é um. O cristão, nós cristãos acreditamos em um único Deus. Só que Ele é um em essência e Ele é três em pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis, por exemplo, quando Deus foi criar o homem, Ele não disse o seguinte: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
O nosso é plural, façamos é plural, nossa semelhança é plural. Então, Deus, ele refere a si mesmo como plural: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, Deus disse então que ele é o manancial de águas vivas. Agora, quem é o manancial? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vamos para João, capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou do seu interior, do seu espírito, do seu homem interior, do seu ser. Essa é a promessa de Jesus: rios de água viva correrão do seu interior. Passamos o próximo, 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido. Aí eles explicam então, esse rio de água viva é o Espírito Santo que viria sobre aqueles que eram discípulos de Jesus. E o discípulo diz aí, o Espírito ainda não havia descido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus ainda não havia sido crucificado e não havia subido, ascendido aos céus. Depois que Jesus foi crucificado, subiu aos céus, ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre eles. E aí se cumpriu essa passagem, que o Espírito veio, e quando o Espírito veio, rios de água viva vieram para dentro dos discípulos. Então, o Espírito de Deus, quando habita em nós, ele traz rios de águas vivas. É o próprio Deus habitando em nós. Amém? Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. Talvez uma próxima semana eu traga um outro estudo. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do... Então, o Espírito vem e habita em nosso corpo. Habita em nós. Templo é usado na Bíblia a mesma palavra casa. Nosso corpo é a casa do Espírito, é o templo do Espírito. É isso aqui que vocês estão vendo, é um templo que nós nos congregamos. Mas dentro de nós é um templo espiritual. Então o Espírito habita em nós. Deu para entender até aqui? Isso é importante por quê? Porque agora vocês vão ver na Bíblia o futuro. Agora eu quero que vocês se preparem para enxergar o futuro. O que a Bíblia traz de profecia do futuro? E aí, olhando agora para o futuro, é o que vocês vão olhar e aprender sobre essas águas vivas. Primeiro, antes de ir para o futuro, vamos para o passado, desculpa. Gênesis 2:10. Gênesis 2:10. E pode voltar o 9, por favor? Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar, pode pôr o 8. Aqui. E plantou o Senhor Deus um jardim olha só, plantou Deus um jardim no Éden. Plantou é um verbo, não é? Então significa que o jardim existia? O jardim do Éden já existia? Não,
quem existia era o Éden. O jardim foi plantado, entenderam? Deus plantou um jardim, e o Éden é o local aonde o jardim foi plantado. O Éden é o local geográfico que Deus escolheu para plantar o jardim, certo? Agora pode colocar o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Rio é água corrente, não é? Então, rio é de águas vivas, não é? Então, a Bíblia está dizendo que no Éden tinha um rio de águas vivas. E o Éden é um local no céu. Por que é um local no céu? Porque lá está a árvore da vida. Vocês viram? Deus plantou a árvore da vida nesse local espiritual. Então, lá no passado tinha um rio que vinha do Éden. Agora vamos para o milênio. O que é o milênio? O milênio é um período que Jesus vai voltar e nós, vamos dizer que ele volte hoje. Aqueles que estão em Cristo vai ter o seu corpo transformado em um corpo glorificado e vai reinar com ele. Mas vamos dizer que nós vamos morrer e ele vai voltar depois da nossa morte. Então, quando ele voltar, nós viremos, ressuscitaremos com esse corpo glorificado e iremos reinar com ele aqui na terra por 1000 anos. Então, 1000 anos ele vai estar sentado em um trono em Jerusalém e ele vai reinar por todo o globo terrestre. Por que 1000 anos, pastor? Porque depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto, porque esse ano ele vai estar aprisionado, vai haver a última guerra, a guerra do Armagedon, e aí sim todos serão julgados e haverá um novo céu e uma nova terra, e aí eternidade. Glória a Deus. Amém? Mas no período do milênio, é o período em que irá se cumprir as profecias para os judeus. Porque os judeus esperam o Messias. Os judeus esperam o tempo em que Israel irá governar a terra. Porque de Israel é toda a terra. O Messias de Israel, o Mashiach, é o Messias de toda a terra. Então Israel espera o dia que o Messias virá e eles irão governar a terra. E esse período é no milênio. E nesse período, Jesus vai reinar e vai sentar num trono. Agora, o trono de Deus, lembra que eu disse para vocês? A casa de Deus é onde? Um templo. Os reis terrenos, eles sentam em palácios. O rei de toda a terra, o Deus do universo, o trono dele está dentro de um templo, não está dentro de um palácio. Porque o palácio de Deus, o templo de Deus é onde ele se assenta no trono dele. Então agora vamos para Ezequiel 47. Já está acabando, irmãos. Não sei se é bom ou ruim para vocês, mas já está acabando. Então, Ezequiel, ele tem uma visão do futuro, do milênio. E lá no milênio ele vê o templo que será levantado em Israel. E esse templo vai ser o templo em que o Messias virá, se assentará nesse templo e governará toda a terra. E nós reinaremos com ele. É o que a Bíblia promete. Pode colocar 47:1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. Casa aí é o templo, tá? E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas viam debaixo desde a banda direita da casa à banda sul do altar. Ele está dizendo o seguinte, ele viu o templo e em direção ao oeste, da banda do sul, que ele diz aí, ele via por baixo do templo águas. Então, águas vinham de dentro do templo. Vocês estão conseguindo imaginar? Águas vivas vinham de dentro do templo. As águas é o espírito de
Deus. 2. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Versículo 3, nós vamos até o 12, tá? Podem ir colocando. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. O que está acontecendo aqui? Coloca, por enquanto, a versão nova tradução da linguagem de hoje, e depois você volta para esse versículo. Por que eu quero colocar a tradução da nova linguagem de hoje? Para vocês verem a distância. 500 metros, ele fala lá 1000 côvados. Então, 1000 côvados são 500 metros. Então, o que aconteceu? Pode voltar lá na outra versão, na corrigida. O anjo saiu com ele na visão, por fora do templo, e saía esse rio, de dentro do templo, por baixo, e ia para lá. E aí ele falou que o anjo mediu do templo 500 metros, e andou com ele 500 metros. E disse para ele, atravessa aqui. E aí ele atravessou o rio nesses 500 metros. E aí ele diz, as águas me davam pelos tornozelos. Pode passar? Versículo 4. E mediu mais 500 metros. Me fez passar pelas águas, que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos, pela cintura. Pode passar, versículo 5. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, só a nado. Então, vocês entenderam? A cada 500 metros ele foi atravessando, e cada vez foi enchendo mais na visão. E ele falou, olha, depois de uns 2 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais, já não dava mais para atravessar. Eram águas profundas. Vinha do altar nos tornozelos, e quando tinha 2 quilômetros, o rio já estava profundo. Olha quão viva era essa água, como esse rio era vivo. Pode passar? E me disse, viste, filho do homem? Então me tornou a trazer à margem do ribeiro. Versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Lembra que nós vimos que essa água viva, ela brota, a terra seca ela dá vida? Então ele viu do lado desse rio, dessa água viva, árvores de todo tipo dos dois lados. Porque não é um rio de águas mortas, é um rio que aonde passa ele traz vida. Pode passar o próximo? Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que esse ribeiro entrar esse ribeiro. Vocês já ouviram falar de um mar chamado Mar Morto? Já ouviram falar? Então, os dias da morte dele estão contados. Porque esse ribeiro vai se desaguar nesse mar, e esse mar vai ter vida. Vai ter peixe, vai ter de tudo lá. Essa vai ser a promessa que quando o Messias se assentar no trono, a água viva que vai sair do trono do Messias vai desaguar no Mar Morto, e o Mar Morto vai ter vida. Aí você pensa, se você achava que estava ruim para a sua vida, o Mar Morto está dizendo, para mim está pior. Se tem esperança para o Mar Morto, tem esperança para a nossa vida. Amém? Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engende até Englaim, haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal.
E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de... Vocês têm ideia o que é outono não cair as folhas? Vocês têm ideia que todo mês ter fruto novo? Que está dizendo, porque o fruto servirá de alimento, então vai ter todos os meses e nunca vai acabar. As folhas servirão de remédio, então nunca vão cair. Essa é a promessa. Por quê? Porque o ribeiro saiu do santuário. É esse ribeiro que leva essa vida. Joel 3:18, é a mesma promessa, mas em outro livro. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do... e regará o vale de Sitim. A fonte, ela sai da casa, ela sai do templo. A fonte sai de onde Deus está. Então, se o Espírito Santo vier morar em nós, Deus vem habitar em nós, e quando o trono dele está dentro de nós, do trono dele em nós fluem as águas vivas. Entenderam? O último texto, Apocalipse 22, deixei o melhor para o final. Apocalipse 22, 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida. O que está acontecendo aqui? João, ele está na ilha de Patmos e o anjo leva ele para o futuro. Depois do milênio, nós vimos o milênio. Aqui na terra, um templo terreno. Mas agora ele está falando depois do milênio. Ele vê descer do céu a nova Jerusalém. Quando o Messias se assenta no trono no templo feito pelos judeus. Se assenta num templo construído pelas mãos humanas. Depois do milênio, João fala que ele vê descer do céu a nova Jerusalém. Aí desce o templo de Deus, o espiritual. Aí sim, o templo que hoje está lá no céu, nas alturas, que nós não vimos, ele desce a habitar no nosso meio. São símbolos, irmãos. O tempo está acabando, mas é muita coisa, irmãos, para falar para vocês. Quando Moisés estava no deserto, a glória de Deus manifestou no Monte Sinai. E Moisés disse, se você não vir habitar com a gente, não nos envie sozinho. E diz que Deus vem do Monte Sinai e desce no meio do acampamento de Israel, e habita no meio de Israel, e leva Israel pelo deserto, e aonde Deus vai com eles, a roupa deles não estraga, eles não ficam doentes, eles têm sempre comida em abundância, não falta comida, tem água viva da rocha, não é isso que acontece lá? Aí depois Jesus fala o seguinte, e João diz, e o verbo vivo desceu do céu, Jesus, o verbo, desceu dos céus e tabernaculou, ele veio habitar no nosso meio. Então Jesus, assim como a glória de Deus desceu do Monte Sinai e habitou no meio do povo de Israel, Jesus desceu do céu e veio habitar no meio dos discípulos, e andou com eles e nada faltou, e sempre proveu. Só que tudo isso só são conta-gotas do que realmente vai acontecer, porque depois do milênio, a nova Jerusalém, o trono de Deus descerá dos céus, e o céu vai ser, a terra e o céu vai ser um só. A gente fala, eu quero ir para o céu. Meu filho, o céu vai vir até nós. A terra e o céu. Vocês não oram o Pai? Se a gente não ora o Pai Nosso? Faça a tua vontade na terra como é feita no... Vai completar essa oração. Ele vai descer o céu na terra, e a vontade dele vai ser feita na terra como hoje é feita no... Então João viu esse templo, o céu descendo.
a nova Jerusalém descendo do céu. E ele disse: mostrou-me nessa nova Jerusalém o rio puro de água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do... É como, imagine, o trono de Deus, e debaixo do trono é que fluía a fonte desse rio puro. Entenderam? Então, se tem um trono no seu interior, e Deus está sentado nesse trono, todo o trono de Deus, debaixo dele tem uma fonte de água viva. Então, se o Espírito Santo habita em você, essa água viva está fluindo hoje espiritualmente dentro de você. Versículo 2, do meio da sua praça, versículo 2, por favor. Do meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em... E as folhas da árvore são para a saúde das... Vocês viram que a gente já leu isso? Ezequiel 47. E a árvore da vida. Agora, volta lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Olha só, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do... Que jardim é esse? Jardim do Éden. Mas como que é o nome da árvore que está no Jardim do Éden? A árvore da vida. Agora vai para Apocalipse de novo, 22, 2. E ele fala, olha, do meio da praça, uma outra banda do rio, estava a árvore da... A árvore da vida não estava no Éden? Aqui está a árvore da vida, na Nova Jerusalém? Ou Deus mudou a árvore da vida de lugar, ou a Nova Jerusalém e o Éden é o mesmo lugar. O Éden é o céu, o lugar da habitação de Deus. E o lugar da habitação de Deus, quando o Espírito Santo desce em nós, ele é dentro de nós. O jardim do Éden hoje está dentro de nós. A árvore da vida está dentro de nós. E o último para orar por vocês, versículo 17 de 22, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva ou a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. Não precisa pagar promessa nenhuma. Não precisa dar dinheiro nenhum. Não precisa sacrificar nada. É de graça. Peça e receberá. Busque e encontrará. E essa vida fluirá de você para a eternidade. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que transborda a vida dentro de nós, que transborda o Teu Espírito dentro de nós. Flua na Tua igreja, flua dentro do Teu povo, para que um manancial de vida, um manancial, Senhor, de águas puras, cristalinas e vivas, brote no interior deles e traga vida, Senhor, para aquele que está sedento, aquele que está seco, aquele que precisa de Ti. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, domingo é um culto de clamor, clamor pelo avivamento, clamor pelo